Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Ricardo Zanella, vulgo Popó, e venho aqui fazer um convite para você me acompanhar no meu estudo diário da palavra. Trazer aqui para você o meu rito diário, onde eu estudo um capítulo, tento aprofundar um pouquinho nesse capítulo e tento trazer um pouquinho de clareza e luz para mim e por que não para você? Porque você também não pode começar a fazer isso comigo. Sozinho a gente não consegue nada, eu preciso de ajuda. Está disposto a me ajudar? Estou pedindo a sua ajuda. Me ajuda a aprender, me ajuda a entender melhor isso, me ajuda a entender melhor a palavra. Eu comecei a estudar a Bíblia em outubro de 2024, quando eu abri uma Bíblia pela primeira vez para estudar. Óbvio que eu já tinha aberto uma Bíblia anteriormente, mas nunca com esse intuito de estudar, de ler, de tentar entender, de trazer Deus para dentro da minha vida, trazer Jesus para dentro do meu coração, fazer com que o Espírito Santo me abençoe e traga o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, o Espírito da glória. Eu preciso confessar que vai fazer um ano, agora em outubro de 25, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa. Eu mudei como pessoa, eu mudei como pai, como filho, eu mudei como amigo, eu me sinto mais forte, espiritualmente falando. Comecei a entender um pouquinho melhor esse mundo espiritual, que ele existe e é brabo, mas é maravilhoso, trazendo Deus para o centro da minha vida, trazendo Jesus para dentro do meu coração. E eu faço um convite que você faça isso também. Ou, independente da sua religião, do seu credo, eu não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para a gente trazer um pouquinho de conhecimento para nós, de discernimento, de entendimento, para que a gente possa transbordar para a pessoa do nosso lado, do nosso amigo. Se você tiver um amigo que também esteja querendo começar a ler a Bíblia, vamos começar junto. Nós que somos iniciantes, a gente precisa um do outro. E faço votos que você fique aqui, que a gente estude, que a gente entenda, que a gente cresça. Que você permita Deus tirar você de algumas mesas que não são para você. Você permita que Deus coloque você em mesas que são para você. Tire pessoas da sua vida, traga pessoas para a sua vida. Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E nós vamos ler aqui, estamos estudando o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás. Salomão, que foi o homem mais rico e mais sábio que já existiu na face da terra. E ele transcreveu a sua sabedoria para a gente através do livro de Provérbios, onde tem muitos códigos aqui, muitos insights, muitos drivers de sabedoria. É um livro fantástico, denso, poderoso, muito atual. A gente consegue trazer para a nossa atualidade, para tudo que a gente está passando, a gente está vivendo, o momento que o nosso país está passando. Consegue entender muita coisa. Na verdade, toda a Bíblia é um manual de vida, né? É incrível como um livro que foi escrito há 3.000 anos, 2.000 anos, depende da parte do livro que você está estudando, você está lendo, mas como pode ser atual dessa maneira? É uma coisa. Só podia ser a Bíblia, só podia ser a palavra de Deus, viva. É por isso que é tão atual. Então, nós estamos estudando Provérbios, e Provérbios tem 31 capítulos. Ou seja, a gente consegue estudar um capítulo por dia, todo mês. Isso é uma coisa que eu faço. Aprendi com o Tiago Rocha. O Tiago é um cara fantástico também, vale muito a pena seguir, para aprender, para estudar com ele. O arroba dele é arroba Tiago Rocha BR, sem H o Tiago. E eu aprendi com ele que a gente deve estudar Provérbios todos os meses, sem parar. E, paralelo a isso, os outros livros da Bíblia. Eu estou, nesse momento, estudando o Novo Testamento. No, Nos outros vídeos, nós estamos em Romanos. E, paralelo, eu também estudo Provérbios.
Então, nós estamos no capítulo 25. Hoje é dia 25, então nós vamos ler e estudar o capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. Esses são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequiel, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Ou seja, Deus oculta todas as coisas. Está tudo oculto na natureza. É a glória de Deus. E a glória dos homens é descobrir essas coisas. Muitas pessoas que deram certo na vida, como a gente fala, mas que prosperaram infinitamente, descobriram essas coisas na natureza. E está tudo na natureza, gente. A glória da criação é manifesta na criação, é manifesta na natureza, manifesta no nosso mundo. A gente olha o tempo todo. E se a gente conseguir descobrir essas coisas que são simples, a gente também vai explodir em sabedoria, em transbordo. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nessa se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas. É como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentemente à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o teu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. É melhor viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Boa, vamos lá. Provérbios 25, capítulo 25, abre uma nova seção do livro. Esses também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Ou seja, a partir de agora é uma coletânea preservada séculos depois, com foco em relacionamentos, liderança, domínio próprio e comunicação. O tema central aqui desse capítulo 25 é que a sabedoria aparece na humildade, nas palavras certas, no autocontrole e no respeito aos limites.
No capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, ele fala da glória de Deus e dos reis. A glória de Deus é encobrir certas coisas. A dos reis é investigá-las, é descobri-las. O coração dos reis é insondável, como os céus e a terra. Nem tudo precisa ser revelado. Líderes precisam buscar por profundidade. Precisam ser profundos no seu conhecimento, na sua sabedoria. Isso vão torná-los bons líderes, bons reis. Do verso 4 ao 7, ele fala de liderança e humildade. Tire as impurezas da prata e sairá vaso puro. Tire o perverso do rei e o trono se firma. Não se exalte diante do rei. Melhor ser chamado para a frente do que ser envergonhado. Humildade abre portas, bajulação e orgulho fecham. É melhor você ser convidado a sentar do lado do rei do que você sentar lá sem ser convidado e ele te mandar sair. Isso é uma vergonha, isso é uma desonra perante todo mundo. Então, espere, almeje o seu lugar, mas seja convidado para ele. Não se imponha, você pode sofrer um revés muito grande. Do verso 8 ao 10, ele fala de conflitos e prudência. Não seja precipitado em litígio. Resolva contendas em particular. Não exponha o outro publicamente. Resolver no privado preserva as relações. Do 11 ao 15, poder da palavra certa. Maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. O repreendor sábio é como joia preciosa. Palavra fiel e branda convence até os príncipes. A comunicação certa no tempo certo tem um valor incalculável, inestimável. No verso 16 ao 17, ele ensina que até em coisas boas existe limite. Achou mel? Coma só o suficiente. Não seja frequente na casa do próximo, para que não se enfade de você. Até as coisas boas em excesso enjoam. Respeite os limites. Ou seja, tudo em excesso faz mal. Até a água em excesso faz mal. Do 18 ao 20, fala das palavras destrutivas. Testemunha falsa é como arma mortal. Confiar em pessoa infiel no aperto é como dente quebrado. E eu já passei por isso. É como dente quebrado. Jesus. Cantar canções a quem está aflito é crueldade. Palavra insensível ou falsa machuca mais que uma espada. O verso 21 ao 22. Como tratar o inimigo? Se o inimigo tiver fome, dá-lhe pão. Se tiver sede, dá-lhe água. É meio contra-instintivo isso, né? A gente vê o nosso inimigo passando por situações ruins, você ir lá e cuidar dele. Mas é aí que mostra a sabedoria de Deus, aqui que Salomão mostra como ele realmente era sábio e como Deus o abençoou com a sabedoria. Não é para qualquer um, não é para qualquer ser humano conseguir fazer isso. Quando a gente faz isso, a gente amontoa brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo, ou seja, ele fica completamente perdido, sem chão. Porra, como é que é essa pessoa que eu odeio, que eu detesto, que eu quero o mal dela, vem aqui e me serve? O que eu faço com isso? Já parou para pensar? O que você faz na cabeça do seu inimigo? É poderoso. É que ele nos ensina que a bondade desarma o mal e quebra o ciclo da vingança. Forte. Do 23 ao 28, ele fala de autocontrole e convivência. O mexeriqueiro provoca ira nas pessoas. Melhor morar num canto do telhado do que com uma mulher briguenta. Boas notícias são como água fria para a alma cansada. Muito mel faz mal. Buscar a glória pela própria pessoa desgasta. Como cidade derrubada sem muro é o homem sem domínio próprio. A disciplina interna é muralha de proteção. E for resumir o capítulo 25, a gente pode dizer que nem tudo precisa ser revelado por Deus.
profundidade é virtude. A gente precisa ser profundo para a gente poder descobrir essas coisas. Humildade honra mais que autoexaltação, sempre. Resolva os seus conflitos no privado. A palavra certa, no tempo certo, tem poder de ouro. Respeite limites, até em coisas boas. Bondade com inimigos desarma o mal. Autocontrole é muralha. Sem ele, a pessoa é totalmente vulnerável. A gente tem um manual de convivência e de domínio próprio. É muito forte. Então, todos os capítulos de Provérbios são fortes. Alguns são mais, né? Alguns pegam mais. Mas e aí, o que esse pegou mais em você? O que você descobriu? Qual foi o insight que você teve? O que você entendeu que eu não entendi e de repente não falei aqui? Escreve para mim, vamos trocar essa ideia, vamos trocar esse conhecimento. Eu desejo que você seja sal e luz por onde você passar, que você seja glória, que você ilumine, que você traga Deus para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Que você salve almas e que você tenha a graça de Deus na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã com mais provérbios. Tchau.